Uma jovem desapareceu faltando apenas 2 dias para o seu aniversário, em circunstâncias extremamente misteriosas. Desde a primeiríssima hora da investigação, a polícia descobriu uma série de pistas suspeitas que sugeriam que algo terrível poderia ter acontecido com ela. Apesar desses sinais alarmantes, a investigação se arrastou por mais de uma década. E foi só 12 anos depois que a verdade chocante finalmente veio à tona. O resultado deixou o país inteiro indignado, já que ninguém esperava por algo assim. Caitlin Markham nasceu em 16 de agosto de 1989 em Fairfield, Ohio. Ela cresceu em uma família amorosa com seus pais e sua irmã mais nova e estava sempre cercada por muitos amigos. Mesmo quando criança, Caitlin tinha o dom de fazer conexões. Ela conseguia se aproximar das crianças mais tímidas no parquinho e em pouco tempo já estava todo mundo rindo e brincando com ela. Caitlin também era uma alma criativa que amava cantar, desenhar e basicamente qualquer coisa relacionada à arte. Essa paixão moldou sua carreira e, depois do ensino médio, ela se matriculou em uma universidade local para estudar design gráfico. O verão de 2011 deveria ser um divisor de águas na vida de Caitlin. Ela estava se preparando para seus exames finais e planejava uma grande mudança para o Colorado com seu noivo, John. O casal estava junto há 6 anos e tinha ficado noivo no ano anterior. Eles sonhavam em começar a vida juntos em uma nova cidade e estavam ansiosos para se casar após a mudança. Na manhã de 14 de agosto, Caitlin deveria ir para o seu turno na loja de vestidos de noiva onde trabalhava meio período. Naquele dia, seus entes queridos tentaram entrar em contato com ela, mas ela não respondeu a nenhuma ligação ou mensagem. Logo, sua família começou a se preocupar e contatou o local de trabalho de Caitlin, apenas para descobrir que ela não tinha aparecido para o turno naquela manhã. Isso era muito incomum. Caitlin estava sempre em contato e nunca faltava ao trabalho sem avisar ninguém. Mesmo assim, sua família inicialmente pensou que ela pudesse estar ocupada com outra pessoa e não pudesse retornar. Eles decidiram esperar. Mas conforme a noite se aproximava e ainda não havia notícias de Caitlin, a preocupação chegou ao limite. Seu noivo, John, decidiu passar no apartamento dela depois do trabalho para verificar se estava tudo bem. O carro de Caitlin estava estacionado em frente ao pequeno complexo de apartamentos onde ela morava. Mas quando John entrou no apartamento que estava destrancado, ele só encontrou o cachorro dela lá dentro. Não havia sinal de Caitlin e nada parecia fora do comum para sugerir que algo ruim tivesse acontecido. Apesar disso, o fato de ela não estar em contato o dia todo era profundamente preocupante para todos que a conheciam. Então John decidiu ligar para a polícia. Ele explicou que sua noiva não dava notícias desde a manhã e eles enviaram um oficial de patrulha. Após revistar o apartamento de Caitlin, o oficial não encontrou sinais de arrombamento, luta ou qualquer coisa que indicasse um crime. Mas uma coisa em particular chamou a atenção como sendo muito suspeita. As chaves de Caitlin estavam lá dentro, junto com sua carteira e identidade. Dado que ela não estava em casa, isso acendeu vários sinais de alerta para o oficial. Se Caitlin tivesse saído por conta própria, ela teria pelo menos levado suas chaves e trancado a porta atrás de si. John disse que viu Caitlin pela última vez na noite anterior. Eles estavam passando um tempo na casa dela com um amigo em comum. Depois que o amigo foi embora, John seguiu para uma festa com outros amigos, enquanto Caitlin decidiu ficar em casa porque já era tarde. Algumas horas depois, John voltou para sua própria casa, onde morava com a mãe. Ele e Caitlin trocaram algumas mensagens, mas depois disso ela parou de responder. John mencionou que mandava mensagem para ela todas as manhãs e sempre recebia uma resposta, exceto desta vez. Os investigadores falaram com os amigos e familiares de Caitlin, mas nenhum deles tinha tido contato com ela desde a noite anterior. Todos insistiram que Caitlin não teria simplesmente ido embora sem dizer uma palavra. Era algo completamente fora do personagem dela. Ela estava focada em seus exames finais e seu aniversário era em poucos dias, o qual planejava comemorar em um restaurante local com as pessoas que amava. Com todas essas informações em mãos, a polícia começou a suspeitar que algo ruim pudesse ter acontecido com Caitlin e decidiu lançar uma operação de busca. Eles trouxeram mais de 100 voluntários, dividiram-nos em grupos e começaram a vasculhar a cidade.
Sua família e amigos também prepararam panfletos com informações sobre Caitlin, que logo foram colados em quase todas as ruas. Enquanto isso, os detetives buscavam qualquer pista que pudessem encontrar. Naturalmente, começaram investigando o noivo de Caitlin, John. No primeiro dia, a polícia notou alguns pequenos arranhões no pescoço dele, mas John explicou que tinha se cortado acidentalmente enquanto fazia a barba. Aham, sei. Eles também pediram que ele fizesse um teste de estresse de voz, que basicamente analisa respostas gravadas em busca de sinais de mentira. Os resultados foram inconclusivos, mas os detetives não conseguiram determinar se indicavam que John estava mentindo ou se ele estava apenas ansioso com o desaparecimento da noiva. Desde o início, ele se envolveu ativamente nos esforços de busca, respondeu a todas as perguntas da polícia e até deu várias entrevistas para jornais locais que já tinham começado a cobrir o caso. Os investigadores então verificaram o álibi de John, confirmando que ele estava de fato em uma festa com amigos naquela noite. Eles também conseguiram corroborar seu relato de que voltou para casa depois e assistiu a um filme em seu notebook, revisando os dados no computador dele. Os detetives falaram com um amigo em comum que visitou Caitlin e John naquela noite, e ele confirmou que realmente esteve na casa dela. Ele mencionou que conversaram sobre a mudança do casal, os exames de Caitlin e apenas bateram papo. No entanto, ele notou que Caitlin parecia mais quieta do que o normal, passando a maior parte da noite estudando em seu notebook. Ele presumiu que ela estivesse simplesmente estressada com os exames finais, que seriam em poucas semanas. Com base nessas informações, a probabilidade do envolvimento de John parecia pequena, e os investigadores voltaram o foco para outras pistas. Após conseguirem um mandado para rastrear o celular de Caitlin, descobriram que ele tinha sido desligado às 12h06 da manhã e não houve atividade desde então. Eles também viram que ela tinha enviado uma foto para John cerca de meia hora antes, o que batia com o relato dele. Apesar dos esforços, nenhum rastro de Caitlin foi encontrado, então a polícia intensificou a busca. Nos dias seguintes, ainda mais voluntários se juntaram e a mídia nacional começou a cobrir o sumiço. Equipes de busca vasculharam florestas, corpos d'água e prédios abandonados, mas nada deu resultado. Semanas se passaram e, apesar da busca contínua, a polícia não encontrou rastro de Caitlin. John continuou fortemente envolvido nas buscas, mas com o passar do tempo, mais e mais pessoas na cidade começaram a suspeitar que ele pudesse ter algo a ver com o desaparecimento da noiva. Eventualmente, esses boatos chegaram aos ouvidos de John e ele rebateu as acusações, afirmando que tudo o que queria era trazer Caitlin de volta para casa e que não tinha tempo para focar em tais alegações. Os investigadores também deixaram claro que não tinham motivos sólidos para suspeitar de John. O álibi dele fazia sentido. Ele permitiu que revistassem sua casa sem mandado e cooperou consistentemente com a polícia em todos os pedidos. Ainda assim, John admitiu que as acusações às vezes o frustravam. Uma vez, enquanto colava panfletos na rua, uma mulher se aproximou e começou a falar sobre o caso. Ela disse que a maioria das pessoas achava que o namorado provavelmente era o culpado, sem perceber que estava falando com o próprio. A busca por Caitlin continuou por vários meses, mas eventualmente os investigadores tiveram que interrompê-la. Apesar de todo o esforço, não encontraram uma única pista, então a polícia decidiu focar na investigação e seguir qualquer nova denúncia. Naquela época, o caso de Caitlin já tinha ganhado atenção nacional e os detetives tinham recebido centenas de dicas. Eles analisaram cada uma minuciosamente, mas nenhuma os aproximou de encontrar a jovem desaparecida. As autoridades também continuaram aumentando a recompensa por informações, que chegou a $50.000 nos primeiros meses. O caso permaneceu parado por quase um ano até uma reviravolta inesperada. A polícia de Miami prendeu um homem de 28 anos por agredir uma estudante universitária. A princípio, isso parecia não ter ligação, até que os detetives do caso de Caitlin descobriram que esse homem morava exatamente do outro lado da rua do complexo de apartamentos dela, na época do desaparecimento. Os detetives foram até Miami para interrogá-lo e estabelecer onde ele estava na noite em que Caitlin sumiu. Mas após uma investigação profunda, concluíram que ele não teve oportunidade de cometer o crime e ele foi descartado como suspeito.
O caso ficou na geladeira por mais um ano até o dia 10 de abril de 2013. Naquele dia, um homem de uma cidadezinha chamada Cedar Lake, em Indiana, saiu em busca de sucata ao longo de uma estrada perto de uma área arborizada. Enquanto passava por algumas árvores, ele notou um embrulho de lona preta. Ele decidiu inspecionar e, para seu horror, descobriu ossos humanos lá dentro. Ele ligou imediatamente para a polícia e os oficiais enviaram os restos mortais para análise laboratorial. Durante a busca naquela área, também encontraram outra bolsa que continha apenas um crânio. Os especialistas determinaram rapidamente que os restos eram de fato humanos e, usando registros odontológicos, identificaram a vítima. Era Caitlin. Isso confirmou que Caitlin estava morta o tempo todo e a polícia tinha certeza de que estava lidando com um assassinato, já que alguém tinha esquartejado seu corpo e o transportado para um estado vizinho. O assassino nem sequer tentou enterrar os restos mortais. Eles foram simplesmente deixados ao lado de uma pilha de lixo. Devido ao avançado estado de decomposição, os peritos forenses não conseguiram descobrir pistas significativas ou determinar a causa exata da morte. O único achado notável foi a evidência de uma ferida de facada em um dos ossos do braço. Embora a causa exata da morte não pudesse ser estabelecida, os médicos legistas confirmaram que foi, sem dúvida, um homicídio. O fato de os restos terem sido descobertos em outro estado complicou a investigação. Policiais de Indiana e Ohio tiveram que trabalhar juntos, mas apesar do esforço combinado, fizeram pouco progresso. Eles concluíram, porém, que o corpo provavelmente foi mantido em outro lugar antes de ser levado para a mata. É possível que o assassino tenha temido que ele fosse descoberto e decidiu levar os restos para um local mais remoto. Em 2015, o pai de Caitlin decidiu contratar um investigador particular porque sentia que a polícia local não estava se esforçando o suficiente para resolver o caso. O investigador conduziu sua própria apuração, falando com parentes e amigos de Caitlin, e acabou identificando 2 potenciais suspeitos. Ele passou essas informações para a polícia, mas eles preferiram não divulgar as descobertas. Naquele mesmo ano, a recompensa por informações subiu para $75.000. Mesmo assim, isso ainda não aproximou os investigadores de resolver o mistério. O pai de Caitlin lutou para que o caso fosse transferido da polícia local para as autoridades do condado, e no final de 2015, ele finalmente conseguiu. Uma nova equipe de detetives assumiu e começou a trabalhar no caso basicamente do zero. Em 2017, os detetives disseram aos repórteres que tinham um suspeito principal que acreditavam ser o responsável pelo assassinato, mas faltavam provas para fazer uma prisão. Por causa disso, não revelaram a identidade do suspeito e a investigação parou de novo por anos. Em 2018, a polícia de uma cidade a poucos quilômetros da casa de Caitlin descobriu o corpo de outra jovem. As circunstâncias desse crime tinham uma semelhança impressionante com o caso de Caitlin, levando os investigadores a explorar uma possível conexão. Eles logo identificaram um suspeito chamado Michael, que supostamente tinha perseguido a vítima por semanas antes de matá-la. Os detetives começaram a investigar ligações entre Michael e Caitlin e a princípio não acharam nada, mas logo tropeçaram em um detalhe surpreendente. Em uma das fotos do assassino em redes sociais em um festival de música, ele aparecia ao lado do noivo de Caitlin, John. Quando a polícia questionou John sobre isso, ele confirmou que conheceu Michael no festival, mas afirmou que quase não interagiram. Apesar da coincidência intrigante, os investigadores não conseguiram descobrir mais nenhuma conexão entre Michael e Caitlin, tornando impossível ligá-lo ao assassinato dela. Isso continuou até 2023, quando os investigadores anunciaram inesperadamente a primeira prisão no caso de Caitlin. A polícia levou um homem chamado Jonathan sob custódia. Eles informaram à mídia que Jonathan era um amigo próximo tanto de Caitlin quanto de seu noivo. No início, a polícia manteve os detalhes da prisão em segredo, mas 2 meses depois fizeram outro movimento chocante. O noivo de Caitlin, John, foi preso sob suspeita de assassinato. Só depois disso é que os investigadores compartilharam com o público o que tinham descoberto nos últimos anos. Quando o caso foi passado para a polícia do condado, os novos detetives começaram do zero, revisando todas as evidências existentes. De cara, acharam o comportamento de John suspeito, especialmente sua ligação para o 911.
Os investigadores sentiram que as palavras dele pareciam ensaiadas, quase como se ele estivesse lendo um roteiro. Eles tiveram a mesma sensação com seus depoimentos iniciais ao oficial de patrulha. Em seguida, os detetives analisaram gravações de conversas com amigos em comum de Caitlin e John. Muitos desses amigos compartilharam observações preocupantes lá em 2011. Segundo os relatos, nos meses que antecederam seu desaparecimento, Caitlin expressou que havia problemas sérios no relacionamento com John, tão sérios que ela até considerou terminar com ele. Ela disse aos amigos que John tinha começado a usar drogas, tornou-se mais agressivo e assistia constantemente a conteúdos adultos de natureza bastante perturbadora. Outro aspecto interessante do caso veio de depoimentos de testemunhas que estavam com a polícia desde 2011. Na noite em que Caitlin sumiu, 2 adolescentes saíram escondidos para uma festa por volta das 2 horas da manhã. Enquanto passavam pela casa da mãe de John, notaram 2 carros parando com os faróis apagados. John desceu de um dos carros, entrou na casa e voltou rapidamente antes de assumir o volante. Ambos os carros foram embora, ainda sem acender as luzes. Esses depoimentos contradiziam o álibi de John, que alegava estar em casa assistindo a um filme. Os investigadores descobriram que o álibi dele se baseava em abas abertas em seu notebook relacionadas ao filme, mas não havia provas concretas confirmando que ele estava realmente em casa assistindo. Então acabou que John não tinha um álibi sólido. Pelo contrário, 2 testemunhas o viram naquela noite em circunstâncias muito suspeitas. Mas não foi só isso. Descobriu-se que, na noite em que Caitlin sumiu, o celular de John foi desligado apenas 2 minutos antes do de Caitlin e permaneceu inativo por 15 horas. John também deletou várias mensagens que tinha enviado para a noiva naquela noite, deixando o conteúdo delas um mistério. Inicialmente, ele alegou que Caitlin não tinha respondido à sua mensagem de bom dia, mas depois foi revelado que ele nunca enviou tal mensagem. Outro detalhe interessante foram os relatos de vizinhos sobre ouvirem barulho vindo do apartamento de Caitlin naquela noite. Segundo o depoimento inicial, ouviram uma discussão, batidas e depois alguém repetindo baixinho a palavra não. John, por outro lado, insistiu que não houve discussão entre eles, e a equipe original de investigadores, por algum motivo, não achou isso estranho. Após revisar todas essas informações, os detetives concluíram que John tinha sido o único suspeito sério desde o início, mas precisavam de mais provas. Eles reinterrogaram os amigos de Caitlin, o que levou a uma descoberta surpreendente. Uma amiga revelou que, apenas alguns meses após o sumiço de Caitlin, John confessou ter sentimentos românticos por ela. Essa revelação a chocou, especialmente porque John ainda estava participando dos esforços de busca pela noiva desaparecida e expressando o quanto sentia falta de Caitlin. Os detetives também reinterrogaram todas as testemunhas e eventualmente conseguiram um mandado de busca para a casa da mãe de John, onde ele morava na época do crime. Lá descobriram uma lona preta idêntica à que cobria os restos mortais de Caitlin. Em seu quarto, a polícia encontrou vários poemas perturbadores escritos à mão por John. Um poema continha um diálogo interno assustador. Lá no fundo, eu a amo. Você tem que matá-la, mas eu a amo. Ela tem que morrer. Os detetives também descobriram que John tinha sido bastante agressivo com sua nova esposa. Naquela época, ele já tinha família e filhos, e a polícia encontrou vídeos mostrando-o gritando com a esposa enquanto segurava a filha pequena deles. Finalmente, os detetives determinaram que o local onde os restos mortais de Caitlin foram encontrados ficava exatamente na rota para a fazenda do pai de John, um lugar que ele visitava com frequência. Esse fato confirmou sua familiaridade com a área. Juntando todas essas informações, os detetives decidiram confrontar John, mas ele negou qualquer envolvimento no assassinato. Quando apontaram todos os detalhes suspeitos e as inconsistências, ele respondeu calmamente que eram apenas evidências circunstanciais. Infelizmente para os investigadores, ele estava certo. Eles entenderam que, com essas evidências limitadas, dificilmente conseguiriam uma condenação, já que não havia provas sólidas ligando-o diretamente ao crime. No entanto, poderiam prendê-lo por prestar declarações falsas, baseando-se nos relatos das testemunhas que o viram saindo de casa às 2 horas da manhã. Mas havia outra complicação. As testemunhas relataram que John não estava sozinho. Outro carro tinha parado com ele. Seguindo essa pista, os detetives focaram em seu amigo Jonathan, suspeitando que ele fosse a outra pessoa.
Logo descobriram que Jonathan também estava naquela foto em grupo do festival de música ao lado de John e de um assassino condenado que matou outra jovem. Revisando as conversas de Jonathan com a polícia à luz das descobertas, os detetives decidiram prendê-lo por prestar declarações falsas, embora não tenham revelado detalhes específicos na época. 2 meses depois, prenderam o próprio John, mas o caso ainda estava por um fio devido à falta de provas substanciais. Os detetives pareciam esperar que Jonathan fizesse uma confissão. Naquele ponto, acreditavam que alguém tinha ajudado o noivo a se livrar do corpo, e parecia que seu amigo estava envolvido. Mas ambos os homens continuaram negando qualquer ligação com o assassinato, e John pagou uma fiança de $1 milhão, garantindo sua liberdade até o julgamento. Diante de tudo isso, os investigadores deram um passo desesperado. Percebendo que um julgamento por júri provavelmente levaria à absolvição de John, decidiram oferecer um acordo a ele. A acusação concordou em reduzir a acusação para assassinato de 3º grau em troca de uma confissão, e John aceitou a oferta. Em junho de 2024, ele compareceu diante de um juiz e se declarou culpado, mas se recusou a compartilhar qualquer detalhe do incidente, já que isso não era exigido pelos termos do acordo. No fim, o juiz o sentenciou ao termo máximo possível para aquela acusação, que em Ohio era de apenas 3 anos. Esse veredito compreensivelmente deixou o país inteiro indignado, mas o juiz não tinha poder para mudá-lo. Se John não tivesse aceitado o acordo judicial, ele poderia facilmente ter evitado até mesmo essa sentença, já que simplesmente não havia provas para acusações de assassinato de 1º grau. Quanto ao seu amigo Jonathan, todas as acusações contra ele foram retiradas pelos mesmos motivos. Parecia que os detetives não conseguiram encontrar provas de que ele auxiliou no descarte do corpo. Após a sentença, o pai de Caitlin expressou que a maior preocupação não era a sentença de prisão em si, mas sim não saber a verdade completa por trás do assassinato de sua filha. Ele admitiu que inicialmente duvidou da culpa de John, mas gradualmente passou a acreditar nela ao longo dos anos. Ele lembrou como John manteve contato com ele e até o abraçou no funeral de Caitlin, apesar de ser o responsável por sua morte. Pouco depois de John ser colocado na prisão, seu colega de cela contatou a polícia e alegou que John tinha lhe contado alguns detalhes sobre o crime. Segundo o detento, houve uma briga entre eles naquela noite e John perdeu o controle. Ele atacou Caitlin e a estrangulou, depois entrou em pânico e até pensou em ligar para a polícia. Ele também considerou montar a cena para parecer que Caitlin tinha feito aquilo consigo mesma, mas acabou decidindo se livrar do corpo. Mas os detetives ficaram hesitantes em acreditar nesse relato. Eles presumiram que John pudesse ter contado essa história porque ela, na verdade, se alinhava com as evidências existentes. Mas se ele estava dizendo a verdade, ainda era uma questão em aberto. A polícia acredita que o assassinato poderia ter sido premeditado, em vez de um ato impulsivo de raiva. Um detetive que interrogou John estava convencido de que o homem era um psicopata. Ele afirmou que falou com muitos criminosos ao longo da carreira, mas John se destacava entre todos eles. Apesar de tudo isso, não havia como mudar a sentença, e John seria libertado em 2027, quando completasse 39 anos. Os pais da vítima perderam a esperança de um dia saber toda a verdade. Mesmo que John decidisse confessar, eles provavelmente teriam dificuldade em acreditar nele. Eles ficaram apenas assistindo enquanto ele cumpre uma sentença mínima atrás das grades e eventualmente retornará à sociedade, onde suas ações poderiam potencialmente prejudicar outros. A polícia também continua investigando uma possível conexão entre John, seu amigo, e o homem condenado por matar outra mulher. Eles não descartam a possibilidade de que o trio possa ter se unido por suas fantasias doentias e tendências compartilhadas para a violência, mas ainda não há evidências que apoiem essa teoria. Compartilhe sua opinião sobre a história na seção de comentários e não se esqueça de clicar no botão de gostei se curtiu o meu vídeo.